Leitura em áudios do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus está levantando neste tempo, de Viviane Martinello, pela editora Vida. Capítulo 3, Primeiro em mim, depois através de mim, parte 2. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando, assim, as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados. Menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional. Porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é o fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer, e a maturidade é uma chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto, e quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será questão de tempo. Na escola do quebrantamento aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abraçarmos a vontade de Deus, devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos ao nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvidos a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que as palavras do irmão o paralisassem ou o regessem em sua vida. Ele sabia quem era e seguiu seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temerem o que os outros vão pensar ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos. Além dos Eliabes, também contaremos com líderes como professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que podemos extrair dessas experiências e de cada Eliabe da nossa história. A primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referenciais, mas que falharam conosco. Para ser sincera, lembro-me daquelas escolas em que apenas um professor lecionava várias matérias, e penso que Saul era como um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo o que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a aguardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja, um alerta para que ele jamais desejasse ser como Saul. Saul tinha a posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, reproduzindo a conduta errada do seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul do coração de Davi, da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca devemos ser como eles. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e, assim, contribuíram, sem saber, para o nosso crescimento. Por meio delas, aprenderemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo.
Abraçou as duras circunstâncias. Ele deixou que sua personalidade fosse lapidada e, ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura, foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. As pedras lisas de riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas poderosas para seu tempo de visibilidade. Da mesma forma, o que Deus está forjando dentro de nós, no lugar secreto, é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar habilidades que já possuía. É fácil buscar plataformas de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo em outros lugares ou ministérios. Mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusem a vestir algo que não lhes pertence, algo que, em vez de ajudá-los a fluir, acaba engessando sua vida e ministério em estruturas e modelos prontos. Modelos estes que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus. Com sua própria identidade, Davi não enfrentou o gigante porque acreditava na pequena arma de que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de vergonha, para Davi era a solução e projetou sua vida com Deus. Ser aprovada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar às fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe à luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Podemos estar angustiadas hoje com muitos questionamentos que golpeiam as nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daqueles que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existem limites para o que Deus pode fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem e você verá como todos os Saús ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permite estar no ambiente perfeito que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com foco em Deus e nos processos dele em nós, pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para outro patamar. Quando pensamos em José do Egito, sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todo o processo pelo qual ele passaria, porque, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse a estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas transformará a sua perspectiva e, como consequência, a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro e muda as coisas de lugar. Ele nos tira da zona de conforto, nos troca de bando, nos emudece e nos torna aprendizes outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparadas o suficiente. Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não anule a sua essência esperando a aprovação das pessoas, muito menos dê os próximos passos tendo como base carências ou expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só a levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade, já a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Seja aprovada na escola do quebrantamento, e Deus poderá usar você. As pressões abafam quem somos.
Esther, no palácio, quando a posição de rainha e os benefícios do reino tentaram falar mais alto em seu coração, precisou de alguém sentado à porta para lembrá-la de seu propósito. Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam os que ocupam o palácio, mas os ajudam a se lembrar de quem são e para o que foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou em Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados às portas, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e que não têm medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada como rainha? Onde quer que haja um Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre.